Você já viu neve no deserto do Saara? Surpreendentemente, em 2018, essa vasta área de areia teve uma rara queda de neve. O Saara, conhecido pelo seu calor intenso e clima seco, é um dos lugares mais quentes da Terra. No entanto, em casos raros, a temperatura cai o suficiente para que a neve caia. Quando isso acontece, a neve geralmente derrete rapidamente, muitas vezes sem deixar vestígios de sua presença gelada. Esse fenômeno ocorre devido a uma frente fria incomum que passa pela região, criando um momento bonito, mas passageiro, de contrastes na natureza. Imagine flocos de neve brancos caindo sobre as areias douradas, criando um espetáculo impressionante que surpreende tanto cientistas quanto visitantes. Embora a neve no Saara seja incrivelmente rara, sua aparição nos lembra da incrível variabilidade do clima da Terra. É um exemplo claro de como o tempo pode nos surpreender em lugares onde menos esperamos. Será que a mudança climática no Saara levará a fenômenos meteorológicos ainda mais incomuns no futuro? Por que a gravidez causa gengivite em muitas mulheres? Esse problema afeta cerca de 40% das gestantes, e em alguns estudos, esse número pode chegar de 67% a 100%. O que acontece? Durante a gravidez, ocorrem mudanças hormonais significativas no corpo, especialmente um aumento nos níveis de hormônios como progesterona. Essas mudanças podem tornar as gengivas mais sensíveis e propensas à inflamação. Como resultado, algumas mulheres podem perceber que suas gengivas sangram mais facilmente ao escovar os dentes ou usar fio dental. É importante manter uma boa higiene bucal nesse período emocionante, pois a gengivite não tratada pode levar a problemas dentários mais sérios. Consultas regulares ao dentista e limpezas profissionais ajudam a lidar com essa questão. Conhecer a gengivite na gravidez é fundamental para as futuras mamães, para que possam cuidar da sua saúde e da saúde do seu bebê. Você sabe o que está por trás dos caixas eletrônicos de ouro em Dubai? Essas máquinas incríveis permitem que os usuários retirem barras de ouro puro, transformando o dinheiro em luxo palpável. Em Dubai, os clientes podem escolher barras que pesam de 1 grama a 2,5 quilos. Imagine se aproximar de um caixa eletrônico e, em vez de dinheiro, receber uma brilhante barra de ouro. O que torna essa experiência ainda mais emocionante é que as máquinas fornecem preços atualizados, garantindo que os clientes paguem um valor justo de mercado. Além disso, o ouro vem em embalagens elegantes, fazendo com que cada retirada pareça uma caça ao tesouro. Essa inovação de ponta reflete o estilo de vida luxuoso de Dubai e a fascinação pela riqueza. Também simboliza a combinação de tecnologia e tradição, já que o ouro sempre foi um símbolo de prosperidade. Então, da próxima vez que você pensar em riqueza, lembre-se dos caixas eletrônicos de ouro em Dubai, onde o luxo encontra a conveniência. Fato surpreendente sobre o uso do fio dental. Você sabia que usar fio dental não só ajuda a manter seu sorriso, mas também pode melhorar a memória? Pesquisas mostram que cuidar das gengivas realmente melhora a circulação sanguínea no cérebro. Isso é importante, pois uma boa circulação fornece oxigênio e nutrientes essenciais para o funcionamento normal do cérebro. Ao usar fio dental regularmente, você não apenas protege seus dentes contra cáries, mas também cuida da sua saúde de forma geral. A saúde bucal desempenha um papel fundamental no bem-estar, incluindo funções cognitivas como memória e raciocínio. Então, da próxima vez que você pegar o fio dental, lembre-se, você não está apenas evitando problemas dentários, mas também dando um pequeno impulso de energia ao seu cérebro. A higiene bucal é o segredo para uma mente afiada? Quando foi a última vez que você pensou em quantas vezes pisca por dia? Em média, uma pessoa pisca cerca de 15 a 20 vezes por minuto, totalizando mais de 10.000 piscadas em um único dia. Esse ato instintivo pode parecer insignificante, mas é fundamental para a saúde dos nossos olhos e nossa visão. Cada piscada dura apenas uma fração de segundo, mas passamos cerca de 10% do tempo acordados com os olhos fechados. Piscar ajuda a umedecer nossos olhos, removendo poeira e sujeira, além de manter a clareza da visão. Você pode nem perceber, mas toda vez que pisca, está cuidando dos seus olhos. Pense em quantas vezes você olha para telas ou faz outras atividades. Piscar funciona como um reinício natural para seus olhos, permitindo que você se concentre e fique confortável. Então, da próxima vez que estiver rolando o telefone ou lendo um livro, não esqueça de piscar.
Esse ato simples pode ajudar seus olhos a se manterem frescos e saudáveis. Quantas vezes você já se pegou esquecendo de piscar? O que realmente afeta a validade da água em garrafas não é a água em si, mas sim a garrafa plástica. A maioria das águas engarrafadas tem um longo prazo de validade, muitas vezes de anos, mas os fabricantes colocam datas de validade nas garrafas, porque o plástico pode se deteriorar com o tempo. Essa deterioração pode fazer com que substâncias químicas entrem na água, afetando seu sabor e segurança. A data de validade geralmente garante que os consumidores usem a garrafa, enquanto o plástico ainda está em boas condições. Se você armazenar a água em um lugar fresco e escuro, ela permanecerá fresca até a data de validade, mas é sempre bom verificar a garrafa quanto a cheiros ou sabores estranhos. Portanto, não se preocupe tanto com a água, concentre-se na garrafa. Apenas lembre-se de que, embora a água possa estar boa, se você notar mudanças na aparência da garrafa, como rachaduras ou turvação, isso é um sinal de que deve descartá-la e pegar uma nova. Acredite ou não, estalos de dedos podem substituir aplausos. Em várias culturas ao redor do mundo, os estalos de dedos são uma forma única de expressar gratidão, em vez dos tradicionais aplausos. Imagine estar em um show ou evento esportivo, onde todos no estádio estalam os dedos em uníssono. O som será completamente diferente, criando uma sonoridade rítmica e quase hipnotizante, que pode soar como um zumbido. Essa nova forma de expressar entusiasmo pode se tornar uma alternativa vibrante, especialmente em lugares onde aplausos são menos comuns ou considerados muito barulhentos. Pense na atmosfera que isso criaria. Em vez do barulho dos aplausos, você ouviria uma sinfonia de estalos, adicionando uma nova energia aos eventos. Essa prática não só pode fortalecer o senso de comunidade entre os fãs, mas também ajudar na concentração e no ritmo. Então, e se estádios ao redor do mundo adotassem essa tradição dos estalos? Isso traria um novo som de gratidão que nem imaginávamos. Veja como os pássaros fragatas conquistam suas parceiras. Os rituais de cortejo dos machos são impressionantes. Esses pássaros, com suas penas pretas marcantes e envergadura impressionante, levam a reprodução a sério. Quando chega a hora de atrair uma fêmea, eles inflacionam seus enormes sacos de garganta vermelhos, que podem ficar maiores que suas cabeças. Imagine isso: um macho de fragata, empoleirado em um galho, enche seu saco de garganta de um vermelho brilhante, complementando seu deslumbrante display de penas. Enquanto ele chama com uma variedade de sons, as cores vibrantes e o tamanho impressionante de seu saco sinalizam sua vitalidade e saúde. Essa performance única é um destaque no mundo das aves. Quanto mais alto e vibrante ele parecer, mais chances terá de chamar a atenção de uma fêmea em busca de um parceiro adequado. De certa forma, é como um desfile de moda, onde apenas os mais ousados e brilhantes se destacam. Mas não é só aparência. Essas exibições também comunicam aptidão e desejabilidade. Então esses pássaros realmente sabem como se apresentar na busca pelo amor. Você sabia que uma lesão na cabeça pode despertar a genialidade? Após um grave acidente na piscina, Derek Yamato passou por algo incrível. Ele desenvolveu a síndrome do savant musical. Essa condição rara permitiu que ele criasse melodias impressionantes no piano, mesmo sem formação musical formal. As mudanças aconteceram de repente. Derek bateu a cabeça durante um salto e logo depois descobriu sua nova habilidade de tocar piano maravilhosamente. Com um dom incrível para melodias e composições, ele expressava emoções através da música de uma forma que nunca havia imaginado. A história de Yamato revela os mistérios do cérebro humano e como ele pode, às vezes, revelar talentos extraordinários após uma lesão. Suas performances encantam o público com sua profundidade e criatividade. E isso levanta a questão: será que existem habilidades ocultas em cada um de nós, esperando para serem descobertas? Por que a história lembra da execução de Jacques Hébert? Esse momento sombrio durante a Revolução Francesa ficou marcado pela brutalidade e pelo espetáculo. No dia fatídico, Jacques Hébert, vítima do fervor revolucionário, encontrou-se com a guilhotina. No entanto, os algozes divertiram-se cruelmente com a multidão, fazendo a lâmina da guilhotina parar a poucos centímetros de seu pescoço. Não uma, mas 3 vezes. Esse ato horrível transformou sua execução em um show macabro para os presentes, destacando o lado sombrio da Revolução, onde a justiça frequentemente se misturava à crueldade. A execução pública de Hébert se tornou um lembrete vívido de como o poder pode corromper, mesmo em uma época que deveria trazer liberdade.
Os gritos da multidão se misturavam com suspiros enquanto testemunhavam essa cena horrenda, mostrando que até mesmo na luta pela liberdade pode surgir o horror. O que isso diz sobre nossa história de justiça e punição? Como os lobos se comunicam à distância? Os lobos têm uma maneira incrível de se comunicar. Eles usam o uivo como a principal forma de ligação, e esses sons poderosos podem se espalhar por vários quilômetros através de florestas e campos. Quando um lobo uiva, ele não só informa os membros mais próximos da matilha sobre sua localização, mas também sinaliza para lobos distantes. Isso é especialmente importante para coordenar durante a caça ou estabelecer território. Cada uivo pode ter um significado diferente, dependendo da altura e do comprimento, quase como uma linguagem única. Cientistas acreditam que o uivo fortalece os laços sociais entre os membros da matilha e pode até afastar concorrentes. Imagine estar em uma floresta silenciosa e ouvir um lobo uivando à noite. É um lembrete de quão conectados esses animais estão entre si e com o ambiente ao redor. Não é incrível como um som simples pode significar tanto na natureza selvagem? É verdade que espelhos podem roubar almas. Ao longo dos séculos, diversas culturas acreditaram em ideias fascinantes sobre espelhos, considerando os portais que podem capturar ou até roubar a alma de uma pessoa. Essa crença gerou superstições, como a de que um espelho quebrado traz 7 anos de azar. Mas como essa crença antiga se relaciona com nossa obsessão moderna por selfies? Quando tiramos uma selfie, estamos, na verdade, capturando nosso reflexo como em um espelho. No entanto, em um mundo repleto de telas digitais e redes sociais, parece que estamos, metaforicamente, nos aprisionando em uma realidade virtual. Muitas pessoas publicam imagens em busca de aprovação ou conexão, o que pode aumentar a sensação de insegurança se não receberem tantos likes quanto esperavam. Essa relação entre crenças antigas e nossos hábitos digitais modernos levanta questões importantes. Estaremos arriscando dar demais de nós mesmos a esses reflexos, seja no vidro ou na tela. À medida que navegamos pela vida através desses espelhos modernos, vale a pena refletir sobre como eles afetam nossa identidade e percepção na era digital. Você sabia que Prince escreveu suas primeiras músicas aos 7 anos? Esse prodígio musical, nascido como Prince Rogers Nelson, mostrou seu talento excepcional ao compor sua primeira canção, Funk Machine, aos 7 anos. Isso foi apenas o começo de uma jornada incrível, na qual ele criou mais de 1000 músicas ao longo de sua carreira. Prince, conhecido por sua mistura única de gêneros como funk, rock e pop, se destacou na cena musical com seu som inovador. Seu trabalho inclui sucessos inesquecíveis, como Purple Rain e When Doves Cry, que não só alcançaram o topo das paradas, mas também inspiraram muitos artistas. É impressionante como Prince usou sua criatividade, escrevendo e produzindo uma música diversificada, experimentando com diferentes estilos e temas. Sua produtividade e dedicação o tornaram uma lenda, inspirando gerações de músicos a pensar fora da caixa. Prince nos lembrou que a música não é apenas entretenimento, mas uma forma de arte expressiva. Você consegue imaginar como era acompanhar seu processo criativo? E se alienígenas te sequestrarem? Proteja-se. Essa pergunta divertida nos leva ao mundo do seguro contra sequestros por alienígenas, uma ideia que despertou o interesse de muitos e resultou na venda de cerca de 50 mil apólices em todo o mundo, principalmente nos IAPOA e na Inglaterra. Esses seguros inusitados não são para situações sérias, mas sim para destacar nossa fascinação pela vida extraterrestre e a tendência humana de se preparar para o improvável. As pessoas costumam brincar sobre a possibilidade de serem levadas a bordo de uma nave alienígena, e esse seguro oferece uma sensação lúdica de segurança. As apólices geralmente prometem um pagamento caso o segurado seja sequestrado, ou às vezes até mesmo se ele apenas avistar um OVNI. Embora muitos possam achar essas apólices engraçadas, elas têm um propósito mais profundo. Refletem nossa curiosidade sobre o universo e o que está além do nosso planeta. Em um mundo onde frequentemente buscamos segurança em meio à incerteza, quem não gostaria de estar protegido contra um encontro com alienígenas? O que realmente acontece quando comemos pão? Em 2017 e 2018, o pão foi o alimento mais popular no Zimbábue, sendo comprado por incríveis 99,9% das famílias. Essa estatística impressionante mostra o quanto o pão está enraizado na cultura e na dieta americana. Todos os dias, quase 12 milhões de pães eram consumidos no país.
evidenciando nosso amor por esse alimento básico. O pão é utilizado não apenas em sanduíches e torradas, mas também se torna uma fonte de conforto e nutrição em inúmeros pratos. Não é apenas um acompanhamento. O pão muitas vezes é o destaque nos jantares em família e encontros. Além disso, a variedade de tipos, como integral, fermento natural e sem glúten, atende a uma ampla gama de gostos e necessidades dietéticas, tornando-o uma escolha versátil. Então, da próxima vez que você morder seu pão favorito, lembre-se de que está apreciando uma parte de uma tradição valorizada por milhões. Um helicóptero realmente pode pousar no Everest? Em 14 de maio de 2005, o piloto francês Didier Desailly realizou um feito incrível, tornando-se a primeira e única pessoa a pousar um helicóptero no topo da montanha mais alta do mundo. Desailly pilotava um Eurocopter AS-350 Squirrel, um helicóptero notável, conhecido por sua versatilidade e confiabilidade. As condições eram tudo menos simples. O ar rarefeito e os ventos fortes apresentavam sérios desafios. O helicóptero teve que manobrar em um ambiente onde a maioria dos aviões nem sonharia em voar. Apesar dessas dificuldades, o pouso bem-sucedido de Didier Desailly não apenas demonstrou suas habilidades excepcionais como piloto, mas também ampliou nossa compreensão sobre os limites da aviação. Esse sucesso monumental abriu novas oportunidades para pesquisas e operações de resgate em condições tão severas. Como esse piloto corajoso conseguiu realizar essa manobra arriscada? Você sabia que a Microsoft já fez um funeral para o iPhone? Em 2010, a Microsoft estava determinada ao lançar sua linha de smartphones. Para chamar a atenção para seus novos dispositivos, eles organizaram um funeral fictício para o icônico iPhone da Apple, afirmando com confiança que ele estava prestes a desaparecer. Essa ação dramática tinha o objetivo de mostrar que a Microsoft estava pronta para dominar o mercado de smartphones. No entanto, olhando para trás, podemos dizer que eles estavam otimistas demais. O iPhone continuou a ganhar popularidade e acabou se tornando um dos produtos tecnológicos mais bem-sucedidos da história, superando os esforços da Microsoft. As funções inovadoras, o design elegante e a interface amigável do iPhone atraíram os consumidores, permitindo que a Apple mantivesse sua posição dominante no mercado. Quanto à Microsoft, sua linha de telefones teve dificuldades em atrair compradores, o que destaca a imprevisibilidade das tendências tecnológicas. Esse incidente serve como um lembrete interessante de como os destinos podem mudar rapidamente no mundo acelerado da tecnologia. Um fato interessante sobre o design futurista do Merdeka. Este é o 18º edifício na Malásia, que está em construção, e tem como objetivo inspirar todos que o veem. Seu design único lembra um enorme objeto que se abre, como se tivesse saído de um romance de ficção científica. Muitos comparam sua aparência ao famoso bronze do Lokinza, o que aumenta sua atratividade. Merdeka não é apenas mais um arranha-céu. Ele simboliza o rápido desenvolvimento da Malásia e suas ambições para o futuro. Os arquitetos estão expandindo os limites do design, e edifícios como o Merdeka desafiam nossas ideias sobre como os edifícios podem parecer e o que podem simbolizar. Este edifício deve evocar associações com uma era futurista ou até mesmo pós-época espacial, combinando arte e arquitetura de maneiras surpreendentes. Após a conclusão da construção, o Merdeka será um testemunho de inovação e criatividade, atraindo tanto os moradores quanto os turistas para admirar sua estética impressionante. Quem sabe este edifício pode mudar a paisagem urbana e inspirar a criação de projetos ainda mais futuristas na Malásia e além. Você consegue imaginar que a opressão gerou uma revolução? Na década de 1770, as tensões aumentaram entre o governo britânico e as colônias americanas, especialmente Massachusetts. Para reprimir a resistência, a Grã-Bretanha tomou medidas drásticas, como fechar o porto de Boston, o que devastou a economia local ao interromper o comércio. Eles também substituíram os líderes eleitos localmente por oficiais britânicos, retirando a autogoverno essencial. Além disso, os colonos acusados de crimes enfrentavam julgamentos longe de suas casas, tornando quase impossível se defender adequadamente. Isso tinha a intenção de intimidar o povo de Massachusetts a se submeter. Os britânicos até permitiram que seus soldados ocupassem casas desocupadas, virando a vida dos cidadãos comuns de cabeça para baixo. No entanto, em vez de se submeter a essas táticas severas, os residentes de Massachusetts se uniram, transformando a opressão em um ponto de união.
Esse espírito crescente de resistência se espalhou para outras colônias, acendendo a cooperação e a coordenação na luta contra o domínio britânico. No final, essas medidas opressivas serviram para alimentar o ressentimento e uma luta feroz pela liberdade, preparando o terreno para a Revolução Americana. Será que os britânicos realmente achavam que poderiam silenciar os colonos? Você sabia que o abacaxi pode picar a língua? Quando você morde um pedaço suculento de abacaxi, pode sentir uma sensação de formigamento ou até queimação na língua. Isso acontece por causa da bromelina, uma enzima presente no abacaxi que quebra proteínas. A bromelina age como um amaciador natural de carne, por isso é muito usada na culinária. Ao comer abacaxi fresco, essa enzima interage com as proteínas na sua boca, causando essa sensação única. Embora isso possa parecer um pouco preocupante, na verdade é completamente inofensivo e mostra as propriedades incríveis do abacaxi. Curiosamente, a bromelina também é considerada benéfica para a saúde, pois ajuda a reduzir a inflamação e melhora a digestão. Se você não gosta dessa picada, cozinhar o abacaxi pode neutralizar a bromelina, tornando-o mais suave e ainda saboroso. Então, da próxima vez que você estiver saboreando um abacaxi, lembre-se do que causa esse efeito picante. É uma das maneiras que a natureza nos mostra como nossa comida pode ser complexa e fascinante. Quem diria que uma fruta tão doce poderia conter uma enzima com esse efeito? Você sabe o que realmente desperta interesse pelo bisonte? O híbrido de vaca e bisonte. O bisonte está se tornando cada vez mais popular nos Iuá. Essa criatura única chama a atenção não apenas pela sua origem mista, mas também por ser promovida como uma alternativa sustentável à pecuária tradicional. Combinando a resistência dos bisontes e a calma das vacas, o bisonte se adapta bem a condições difíceis e requer menos terra e ração. As pessoas valorizam sua carne saborosa e nutritiva, que muitas vezes é mais magra e contém menos colesterol do que a carne bovina. Além disso, os bisontes são mais resistentes a doenças, tornando-os uma escolha mais saudável, tanto para os agricultores quanto para os consumidores. Com as crescentes preocupações sobre o impacto da pecuária no meio ambiente, o bisonte pode ser a solução para uma agricultura sustentável. Você já experimentou a carne de bisonte? Você já se perguntou por que os porquinhos da Índia crescem tanto? Muitas pessoas se interessam por eles por causa de sua aparência fofa e a promessa de um animal de estimação compacto. No entanto, muitas vezes não percebem que esses pequenos encantos podem pesar até 160 quilos quando adultos. Esse crescimento inesperado pode ser um grande problema para os donos, especialmente em áreas urbanas, onde o espaço é frequentemente limitado. Os porquinhos da Índia precisam de espaço suficiente para passear e brincar, e seu tamanho pode torná-los difíceis de cuidar em casas ou apartamentos pequenos. Além disso, eles requerem cuidados adequados, incluindo uma dieta apropriada e exames veterinários regulares. Os donos também devem estar cientes das regras locais sobre a posse de animais de estimação, pois em algumas áreas pode haver restrições para animais grandes. Compreender as verdadeiras necessidades dos porquinhos da Índia é fundamental para garantir uma vida feliz e saudável para essas criaturas encantadoras. Portanto, antes de levar um para casa, é importante pesquisar e se preparar para seu tamanho potencialmente impressionante. Você pode acreditar como a Terra muda rapidamente? Nosso planeta não é estático. Ele está sempre passando por mudanças que podem afetar tudo, desde o clima até o lançamento de foguetes no espaço. A crosta terrestre está em constante movimento devido à atividade das placas tectônicas, o que causa terremotos e erupções vulcânicas. Esses deslocamentos podem alterar características geográficas e até influenciar a gravidade em alguns lugares. Enquanto a Terra se move, os cientistas precisam calcular com precisão as trajetórias para os foguetes. Por exemplo, ao lançar uma espaçonave, os engenheiros levam em conta a rotação da Terra e sua órbita ao redor do Sol para garantir que os foguetes cheguem ao destino certo. Apesar dos nossos avanços tecnológicos, essas mudanças naturais tornam o planejamento de missões bem-sucedidas mais complexo. A busca por entender esses processos dinâmicos é fascinante e necessária, especialmente quando exploramos o espaço além do nosso planeta. Então, da próxima vez que você ouvir sobre lançamentos de foguetes, lembre-se de que o movimento constante da Terra desempenha um papel fundamental nessa incrível jornada ao espaço. E se a Islândia usasse vulcões para gerar energia? É verdade. Cerca de 80% da energia da Islândia vem de fontes geotérmicas, graças à atividade vulcânica única da ilha. Isso significa que, em vez de depender de combustíveis fósseis, a Islândia utiliza o calor natural do interior da Terra.
A paisagem vulcânica cria condições ideais para a energia geotérmica, que é extraída através de poços que alcançam rochas quentes. Quando o vapor sobe à superfície, ele é usado para gerar eletricidade e aquecer casas e empresas. Essa abordagem não só reduz a pegada de carbono da Islândia, mas também garante a independência energética. Com tanta energia geotérmica disponível, a Islândia se tornou um exemplo de como podemos usar os recursos naturais do nosso planeta de forma sustentável. Imagine se mais países seguissem esse exemplo, utilizando suas características geológicas locais para gerar energia limpa. Investindo em fontes renováveis, como a energia geotérmica, podemos proteger o meio ambiente e criar um futuro mais sustentável. Então você consegue imaginar um mundo alimentado pela energia da natureza? Prepare-se para se surpreender com a origem do brócolis. Este popular vegetal não é uma criação da natureza, na verdade é resultado da engenhosidade humana. Desde cerca do século VI a.C., antigos agricultores do Mediterrâneo começaram a cultivar plantas de repolho selvagem de forma seletiva para melhorar certas características desejadas. Após muitas gerações de cultivo cuidadoso, eles criaram o que conhecemos hoje como brócolis. A palavra brócolis vem do termo italiano que significa cabeça florida do repolho, refletindo suas profundas raízes na agricultura e na cultura. Hoje, o brócolis é valorizado não apenas por seu sabor único, mas também por seu impressionante valor nutricional. Rico em vitaminas, minerais e antioxidantes, tornou-se um acompanhamento favorito em muitos pratos ao redor do mundo. Então, da próxima vez que você saborear esse poder verde, lembre-se da fascinante jornada que ele fez para chegar à sua mesa. Acredite ou não, mas a universidade mais antiga está no Marrocos. A Universidade Al-Qarawiyyin, em Fez, fundada em 859 por Fatima Al-Fihri, tem um título notável. Reconhecida pela Unesco e pelo Livro dos Recordes, é considerada a universidade em funcionamento contínuo mais antiga do mundo. Imagine um lugar onde estudantes aprendem há mais de 1160 anos. Fatima Al-Fihri, uma mulher inovadora, criou a universidade para oferecer educação de qualidade, focando nas ciências religiosas e naturais. Isso foi um marco na época, especialmente para a educação feminina, e abriu caminho para muitos acadêmicos ao longo dos séculos. Hoje, a Al-Qarawiyyin continua a desenvolver mentes, recebendo alunos de diferentes origens, que buscam conhecimento em várias disciplinas. Sua rica história reflete um compromisso com a educação que é passado de geração em geração. Então, da próxima vez que você pensar em instituições de ensino icônicas, lembre-se de que as raízes do ensino superior vão até esta maravilhosa universidade no Marrocos. Que incrível! Você já se perguntou como os animais se comunicam através dos cheiros? No Japão, a exposição O Mundo dos Cheiros dos Animais oferece uma experiência única, onde os visitantes podem realmente sentir os cheiros de diferentes animais. Esta exposição inusitada, mas educativa, mergulha no fascinante mundo do comportamento olfativo dos animais. Os cheiros desempenham um papel enorme na forma como os seres interagem entre si, marcando território, sinalizando prontidão para acasalar ou até mesmo alertando sobre perigos. Ao apresentar esses cheiros, a exposição ajuda os visitantes a entender a complexidade da comunicação animal de uma forma envolvente e interessante. Seja o forte cheiro de almíscar de um leão ou o leve aroma de um coelho, cada cheiro carrega informações importantes. Então, prepare seu nariz para uma aventura que vai abrir seus olhos sobre como os animais percebem seu mundo através dos cheiros, pronto para descobrir o que realmente dizem seus amigos peludos. Um fato interessante sobre prisões nos EUA. Os Estados Unidos abrigam impressionantes 25% da população carcerária mundial, apesar de representarem apenas 5% da população global. Essa estatística preocupante destaca a complexidade do sistema jurídico e penitenciário do país. Com milhões de presos, os EUATOAR se tornaram um centro de debates sobre reforma da justiça criminal e encarceramento em massa. Muitos se perguntam como essa diferença surgiu e o que pode ser feito para mudá-la. Fatores como leis rigorosas de punição, a guerra às drogas e desigualdades sociais contribuem para essa situação, gerando apelos por mudanças de ativistas e legisladores. Ao estudar essas questões, é importante considerar o impacto do encarceramento em massa nas famílias, comunidades e na sociedade como um todo. O que significa para a nação ter taxas tão altas de encarceramento?
Compreender essas dinâmicas é essencial para criar um sistema mais justo, garantindo que os princípios de justiça e reabilitação estejam no centro de nossas práticas legais. Estamos prontos para repensar nossa abordagem à justiça? Descubra o vibrante Festival Falas em Valência. Este evento espetacular acontece anualmente em março e apresenta magníficas esculturas gigantes de papel machê, conhecidas como falas. Essas incríveis criações, que muitas vezes retratam personagens satíricos ou eventos atuais, são feitas por artistas locais ao longo do ano, enchendo a cidade de criatividade e cor. No momento culminante do festival, a atmosfera atinge seu auge. Desfiles, fogos de artifício e música tradicional animam as ruas. Finalmente, na noite da queima, essas magníficas obras são queimadas em um show de fogo, simbolizando renovação e a chegada da primavera. A queima das falas não é apenas uma destruição, é uma celebração da arte, da comunidade e do patrimônio cultural. Moradores e turistas aproveitam a festa, saboreando comidas deliciosas como paella e doces chamados buñuelos. A atmosfera é repleta de risos, alegria e um sentimento de união. Se você é um amante da arte, um apreciador da gastronomia ou apenas está em busca de experiências únicas, o Festival Falas tem algo para todos. Pronto para mergulhar nessa celebração colorida? É verdade que hambúrgueres são melhores que batatas fritas? Surpreendentemente, sim. Pesquisas mostram que comer 2 hambúrgueres pode ser menos prejudicial do que um hambúrguer com batatas fritas. A razão é simples. Hambúrgueres geralmente contêm vegetais, como alface e tomate, que adicionam nutrientes importantes e fibras à sua dieta. Esses vegetais ajudam o corpo a digerir melhor os alimentos e a manter a sensação de saciedade por mais tempo, tornando-os uma escolha mais equilibrada. As batatas fritas, por outro lado, são principalmente feitas de batata frita em óleo, o que significa que costumam conter gorduras não saudáveis e calorias extras. Embora um hambúrguer possa ser uma delícia, escolher 2 hambúrgueres com vegetais pode ser uma opção mais sensata para a sua saúde. Além disso, adicionar ingredientes como cebola e pepino pode aumentar ainda mais o valor nutricional. Então, da próxima vez que você estiver em um churrasco ou em uma lanchonete, pense nas suas escolhas. Talvez seja melhor trocar as batatas fritas por um hambúrguer extra. Você adivinha o que realmente está por trás da rica história do chocolate? Ao longo dos séculos, o chocolate não foi apenas uma deliciosa iguaria. Um dia foi considerado um poderoso remédio. No século XVI, médicos europeus acreditavam que o chocolate podia curar problemas digestivos e fadiga. Ele também era visto como um afrodisíaco, indicado para relaxamento e alívio do estresse. Essa história fascinante aprofunda nosso amor pelo chocolate, mas não é tudo. Quando se fala em chocolate de luxo, o destaque vai para o cacau crioulo, uma variedade rara, conhecida por seus sabores complexos. Esse cacau é extremamente difícil de cultivar e produz uma pequena colheita, o que o torna muito valioso. Ele pode ser vendido por impressionantes 2.600 dardaires por libra. Esse preço alto ressalta não apenas o sabor requintado, mas também as profundas tradições e o esforço para preservar práticas agrícolas únicas. Então, da próxima vez que você saborear chocolate, lembre-se de seu passado fascinante e de suas origens luxuosas. Sim, é verdade. O caranguejo de coco é o maior caranguejo terrestre do mundo, podendo pesar até 4 quilos, o que é mais ou menos o peso de um cachorro pequeno. Esses seres incríveis são conhecidos não só pelo tamanho, mas também pelo seu modo de vida interessante. Eles vivem nas ilhas do Oceano Índico e do Pacífico, onde prosperam em condições tropicais quentes. Suas garras poderosas permitem que eles quebrem cocos, o que explica o nome. Esses caranguejos únicos escalam bem as árvores para procurar comida ou fazer um abrigo. Curiosamente, os caranguejos de coco são animais noturnos, o que significa que eles preferem sair à noite, quando está mais fresco e seguro contra predadores. Eles podem viver mais de 60 anos, tornando-se um dos crustáceos mais longevos. Com suas cores vibrantes e tamanho impressionante, os caranguejos de coco são verdadeiramente uma maravilha da natureza, que encanta tanto os moradores locais quanto os turistas. Você não vai acreditar nos métodos únicos de interrogatório de Hans Scharf. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hans Scharf, um mestre em interrogatórios da Luftwaffe, usou métodos surpreendentemente amigáveis para obter informações de prisioneiros. Em vez de táticas cruéis, normalmente associadas a interrogatórios, ele adotou abordagens calorosas, como caminhadas ao ar livre,
pratos caseiros deliciosos e conversas descontraídas. Essa amizade inesperada criava um ambiente de confiança, permitindo que ele obtivesse informações importantes, muitas vezes sem intimidação. Surpreendentemente, os métodos de Scharf eram tão eficazes que, após a guerra, chamaram a atenção dos militares americanos. Reconhecendo o valor de estabelecer relações de confiança, em vez de medo, eles adaptaram seus métodos para suas estratégias de interrogatório. Essa mudança para práticas mais humanitárias não apenas alterou a forma de obter informações, mas também gerou discussões sobre a ética dos interrogatórios. O legado de Scharf levanta questões interessantes sobre como a empatia pode ser, às vezes, mais poderosa do que a coerção na busca pela verdade. O que realmente acontece quando você come como Molly Squibbler? Em 2014, Molly Squibbler, uma competidora que pesa apenas 57 quilos, surpreendeu a todos ao ganhar 4 concursos de comida em apenas 3 dias. Imagine comer 363 asas de frango, 59 panquecas e um total de 4,5 quilos de bacon e churrasco. Essas conquistas incríveis mostram que a competição de comer não é sobre tamanho, mas sobre técnica, estratégia e determinação. Molly treinou seu estômago para se expandir, permitindo que ela consumisse uma quantidade impressionante de comida em pouco tempo. Ela não está sozinha. Muitos competidores têm histórias semelhantes, mostrando habilidades extraordinárias que desafiam as expectativas. Enquanto a maioria de nós tem dificuldade em lidar com algumas refeições, Molly prova que, com prática, o que parece impossível pode se tornar realidade. Então você se sente inspirado a superar seus limites de uma maneira inesperada? Você já viu a incrível estrada de montanha de 3 níveis na China? Essa obra-prima da engenharia, na montanha Tianlong, foi concluída em apenas 5 meses, mostrando a notável criatividade humana. Imagine uma estrada serpenteando entre picos majestosos com mais de 1.300 metros de altura. Trabalhadores habilidosos e planejadores inovadores colaboraram para superar o terreno desafiador, garantindo segurança e funcionalidade, enquanto minimizavam o impacto na paisagem deslumbrante. Essa estrada não apenas conecta áreas remotas, mas também oferece vistas impressionantes, tornando-se uma conquista notável, tanto em infraestrutura quanto em estética. Os visitantes podem desfrutar de paisagens magníficas de florestas verdes, penhascos íngremes e vistas grandiosas que revelam a beleza vibrante da natureza. Ao percorrer essa estrada de 3 níveis, você pode se surpreender com a harmonia dessa construção nas montanhas severas. Este projeto destaca o compromisso da China em desenvolver a infraestrutura, respeitando o meio ambiente. Quais outras incríveis realizações de engenharia estão esperando para serem descobertas ao redor do mundo? Você sabia sobre a história curiosa dos cenários de iCarly? O famoso cenário do popular programa da Nickelodeon, iCarly, foi palco de não apenas transmissões divertidas e aventuras malucas. Esse lugar vibrante, cheio de cor e criatividade, também serviu de fundo para outros programas escolares queridos, como Salva-me da Campainha. A conhecida cantina, as salas de aula e os corredores coloridos encantavam os fãs, representando várias escolas fictícias. Reutilizar cenários não é apenas uma maneira inteligente de economizar, também traz nostalgia, conectando a nova geração com programas clássicos que talvez não tenham visto. Imagine como é estar no set onde foram filmados tanto o web show da Carly Shay quanto as inesquecíveis travessuras do Zach Morris. Esses espaços compartilhados na história da televisão criam uma conexão fascinante entre gerações de fãs, despertando curiosidade sobre como diferentes programas podem dividir o mesmo cenário. Quais outros shows poderiam estar no mesmo set? Prepare-se para se surpreender com os crentes em elfos na Islândia. Em 1998, uma estatística incrível mostrou que mais da metade da população da Islândia acredita em elfos, ou Huldufolk, como são chamados. Essas criaturas fascinantes fazem parte do folclore islandês e são frequentemente descritas como seres mágicos que vivem em pedras e colinas. Muitos islandeses mantêm essas crenças, sentindo uma conexão com a paisagem natural e suas histórias místicas. Esse legado cultural profundamente enraizado influencia tudo, desde projetos de construção até a vida cotidiana, já que algumas pessoas consultam especialistas conhecidos como sussurradores de elfos, antes de fazer alterações na Terra, onde se acredita que os elfos habitam. A ideia desses seres ocultos inspira as pessoas a admirar e respeitar a natureza.
A crença em elfos não é apenas uma velha história, é uma parte fascinante da identidade da Islândia, que desperta curiosidade sobre como o folclore molda a realidade em nossas vidas. Não é incrível como a cultura influencia nossa percepção? Você pode se surpreender. Harry Potter enfrentou rejeições. Antes de encantar milhões, o primeiro livro de J.K. Rowling passou por muitos obstáculos. A amada história do jovem bruxo foi inicialmente rejeitada por 12 editoras diferentes, que simplesmente não viram a magia nela. No final, a Bloomsbury decidiu publicar essa história, o que ajudou a lançar uma franquia que mudou a literatura infantil para sempre. A determinação de Rowling é um testemunho da fé em seus sonhos, mostrando como até as histórias mais bem-sucedidas podem enfrentar dificuldades no início. Cada rejeição apenas aumentava sua determinação, ensinando que a persistência pode levar ao sucesso. A série Harry Potter acabou encantando o mundo, quebrando recordes e conquistando corações, mas nada disso teria acontecido sem aqueles difíceis primeiros passos. Então você está pronto para perseguir seus sonhos, apesar das dificuldades. Você pode se surpreender. Existiu o primeiro vírus de computador. Em 1986, dois irmãos paquistaneses, Basit e Amjad Farooq Alvi, criaram um vírus chamado Brain. Inicialmente, o objetivo deles era proteger seu software contra a pirataria, então desenvolveram o Brain para rastrear cópias ilegais de seu software médico. No entanto, tudo mudou quando o vírus saiu do controle, se espalhando muito além de suas intenções originais. O Brain não era malicioso como muitos vírus modernos. Ele apenas infectava setores de inicialização, fazendo com que os computadores mostrassem uma mensagem alertando os usuários sobre cópias não autorizadas. Esse incidente foi um importante ponto de virada no mundo digital, abrindo os olhos das pessoas para os riscos potenciais das inovações tecnológicas. A disseminação involuntária do Brain fez com que as pessoas refletissem sobre o lado obscuro do software, levando a um aumento nos esforços de cibersegurança. É interessante pensar como uma criação destinada à proteção se tornou o início de uma corrida armamentista digital. Acredite ou não, as vacas produzem toneladas de metano. Esses gigantes gentis têm um sistema digestivo incrível que as ajuda a quebrar materiais vegetais duros por meio de um processo chamado fermentação. Esse sistema único é composto por 4 compartimentos no estômago, permitindo que as vacas extraiam nutrientes da grama e de outros produtos fibrosos de forma eficiente. No entanto, durante a digestão, elas também produzem metano, um potente gás de efeito estufa que contribui para as mudanças climáticas. Na verdade, as vacas representam cerca de 14% de todas as emissões agrícolas de gases de efeito estufa no mundo. Uma vaca pode produzir até 100 kg de metano por ano, o que equivale a uma viagem de carro por milhares de milhas. Com as crescentes preocupações sobre as mudanças climáticas, é importante entender como nossos hábitos alimentares afetam o meio ambiente. Ao explorar métodos agrícolas sustentáveis e fontes alternativas de proteína, podemos reduzir as emissões de metano e ajudar a proteger nosso planeta para as futuras gerações. Que passos você pode dar para fazer parte dessas mudanças? Difícil de acreditar, mas os ovos do casuar brilham no escuro. O casuar, uma ave incrível que vive nas florestas tropicais, coloca ovos que emitem uma luz verde fluorescente. Essa cor vibrante não é apenas para enfeitar. Ela desempenha um papel importante na proteção dos ovos contra predadores que se escondem na vegetação densa. O tom verde se mistura perfeitamente com as folhas brilhantes, dificultando a detecção por animais atentos. Considerando que os casuares são conhecidos por seu comportamento agressivo, isso adiciona um ar de mistério a essas aves incríveis. Eles defendem ferozmente seus ninhos, garantindo a segurança de seus filhotes após a eclosão. Na verdade, cuidar dos filhotes é uma parte importante de seu comportamento, pois muitas vezes eles os cuidam sozinhos. Essa combinação única da cor vibrante dos ovos e dos instintos protetores faz do casuar não apenas um sobrevivente, mas também uma parte fascinante do ecossistema das florestas tropicais. O que você acha? Como essa adaptação os ajuda a prosperar em seu habitat? Você já se perguntou qual pata sua gata prefere? Um estudo surpreendente de 2009 revelou que a maioria das gatas prefere usar a pata direita, enquanto os gatos machos tendem a usar mais a pata esquerda. Essa descoberta interessante pode indicar uma relação entre o sexo do gato e suas preferências de patas.
Os pesquisadores acreditam que os níveis de testosterona nos gatos machos podem influenciar sua tendência a usar a pata esquerda, enquanto as fêmeas que frequentemente mostram comportamento de pata direita podem não sofrer esses efeitos hormonais. Essa diferença nas preferências de sexo não só ilumina os comportamentos únicos de nossos amigos peludos, mas também abre oportunidades para entender como a biologia pode afetar as ações cotidianas dos animais. Então, da próxima vez que você ver sua gata esticando-se para pegar algo, pense em qual pata ela prefere, a direita ou a esquerda. Isso pode te dar uma ideia sobre sua biologia. Você vai se surpreender ao saber que os ratos podem cantar. Esses pequenos e adoráveis roedores têm um segredo incrível. Eles emitem sons ultrassônicos para atrair parceiros, mas nossos ouvidos humanos não conseguem ouvir essas melodias altas sem equipamentos especiais. Imagine uma serenata romântica que só outros ratos podem apreciar. Pesquisas iniciadas na década de 1950 mostram algo ainda mais interessante. Quando os ratos se sentem sozinhos ou estressados, eles tendem a cantar menos. Isso indica que seu estado emocional desempenha um papel importante em sua vocalização. Assim como os humanos, o humor de um rato pode afetar sua capacidade de se expressar. Portanto, da próxima vez que você pensar na comunicação animal, lembre-se de que até mesmo as criaturas menores, como os ratos, têm suas maneiras de se comunicar e atrair parceiros, mostrando um mundo complexo de emoções e sons na natureza. O que mais esses pequenos cantores podem nos contar? Quando a história de fantasmas inspirou Frankenstein, Mary Shelley, com apenas 18 anos, escreveu um dos mais famosos romances de terror, Frankenstein, durante o verão na Suíça. Ela estava de férias na vila de Odate, às margens do Lago de Genebra, com seu amado Percy Shelley e o famoso poeta Lord Byron. O grupo decidiu fazer um concurso de histórias de fantasmas para se entreter em um dia chuvoso, e isso se tornou um verdadeiro desafio criativo. A noite escura e a atmosfera assustadora despertaram a imaginação de Mary. Ela imaginou Victor Frankenstein, um cientista que cria um ser vivo a partir de matéria morta e enfrenta as terríveis consequências de suas ambições. Essa experiência mudou sua vida, dando início à sua carreira e introduzindo temas de humanidade, criatividade e responsabilidade que ainda são relevantes hoje. A eterna história de Mary levanta questões sobre ética e inovação, que são tão importantes agora quanto eram no século XIX. O que significa brincar de Deus? Em 2020, cientistas descobriram uma nova espécie de milípede chamada Persephone iomilopa, que possui impressionantes 1.306 pernas. Esse número não só estabelece um novo recorde para milípedes, mas também deixa o antigo campeão, com 818 pernas, muito para trás. Essa espécie foi encontrada em condições verdes e úmidas das florestas amazônicas, onde se adapta bem à umidade do solo, alimentando-se de materiais vegetais em decomposição. Embora pareça que ter mais de 1.000 pernas tornaria o movimento desajeitado, esse milípede se move de forma surpreendentemente ágil em seu ambiente. Essa descoberta é interessante não apenas para os amantes da natureza. Ela também destaca a incrível biodiversidade escondida nos ecossistemas do nosso planeta. Os pesquisadores estão animados com a possibilidade de que essa descoberta possa iluminar a evolução dos milípedes e seu papel no meio ambiente. Que outras surpresas podem estar escondidas nas florestas? Acredite ou não, mas compartilhar seus planos pode salvar vidas. Quando você diz a alguém para onde vai e quando pretende voltar, está fornecendo informações importantes que podem ajudar os resgatadores a encontrá-lo mais rapidamente, caso algo dê errado. Imagine que você está indo para uma trilha em uma área remota, ou fazendo uma viagem de carro. Se algo inesperado acontecer e você não voltar a tempo, seus familiares ou amigos saberão por onde começar a busca. Essas informações ajudarão a dar às autoridades uma ideia clara sobre seu trajeto, possíveis perigos e o tempo que você levaria. Na verdade, as equipes de busca e salvamento podem cobrir uma área maior de forma eficaz quando sabem por onde começar. Portanto, não importa se você vai fazer uma caminhada curta ou uma longa viagem, não se esqueça de informar alguém sobre seus planos. É um pequeno passo que pode aumentar muito sua segurança. Você sabia que as frutas vermelhas têm sementes do lado de fora? Essa característica única destaca as frutas vermelhas entre outras frutas. Ao contrário da maioria das frutas, onde as sementes estão escondidas dentro, as frutas vermelhas mostram suas pequenas sementes na superfície. Essa curiosidade não só torna as frutas vermelhas mais atraentes, adicionando um toque divertido,
mas também ressalta a incrível diversidade da natureza. Pense em morangos, framboesas e até mesmo mirtilos. Quando você morde essas frutas suculentas, o crocante das sementes adiciona uma textura agradável que complementa seu sabor doce e levemente azedo. Do ponto de vista botânico, as frutas vermelhas são consideradas frutas simples, formadas a partir de um único ovário de flor. Suas cores vibrantes e doçura natural atraem não apenas os humanos, mas também pássaros e animais, ajudando a espalhar as sementes longe e amplamente. Você já se perguntou como essa adaptação ajuda a planta? Ao espalhar as sementes, as frutas vermelhas garantem seu crescimento em novos locais, criando um ciclo de vida que é ao mesmo tempo fascinante e importante para os ecossistemas. Então, da próxima vez que você desfrutar de um punhado de frutas vermelhas, lembre-se de sua peculiar disposição das sementes. Acredite ou não, 650 canudos na boca. Este incrível recorde mundial foi estabelecido por Nataraj Karti, em Tamil Nadu, Índia, no dia 25 de agosto de 2018. Imagine só, Nataraj conseguiu colocar 650 canudos de bebida na boca ao mesmo tempo, o que parece quase impossível. Para conquistar esse título impressionante, ele precisou manter os canudos na boca por pelo menos 10 segundos, testando não apenas suas habilidades, mas também sua resistência. Recordes anteriores podem ter parecido loucos, mas Nataraj elevou a barra ainda mais. Essa conquista mostra o espírito competitivo que aparece em todo o mundo. Esses recordes inusitados destacam a criatividade e a determinação humana, lembrando-nos que existem infinitas maneiras de expandir os limites do que consideramos possível. Além disso, isso chama a atenção para nossa capacidade única de encontrar alegria em atividades estranhas. Você já pensou em quais recordes inusitados poderia tentar quebrar? Talvez essa façanha inusitada te inspire a pensar fora da caixa. E se eu te disser que os perfumes árabes duram anos? Essas fragrâncias hipnotizantes, feitas de óleos concentrados, têm uma durabilidade impressionante, superando a maioria dos perfumes ocidentais. Os perfumes árabes tradicionais são feitos para evoluir com o tempo, tornando-se mais profundos e complexos, como um bom vinho. Isso é muito diferente de muitos perfumes ocidentais, que geralmente desaparecem em poucas horas. O segredo está nos ingredientes de alta qualidade, frequentemente extraídos de flores, especiarias e resinas naturais, que são misturados para criar uma experiência olfativa única. Ao aplicar um perfume árabe, você não está apenas usando uma fragrância, você está abraçando um rico patrimônio cultural que valoriza a habilidade e o tempo. Imagine escolher uma fragrância que conta uma história, evoluindo à medida que você a usa. Você já pensou em como uma fragrância pode capturar memórias e momentos permanecendo na sua pele e no ar muito depois de você ter saído da sala? Vamos revelar a verdade sobre os jacarés. Esses animais incríveis são ectotérmicos, o que significa que não conseguem gerar calor corporal. Em vez disso, dependem do calor do sol ou de outras fontes externas. Quando o sol brilha, é comum ver os jacarés descansando nas margens dos rios, aproveitando os raios de sol. Você pode até notar que eles ficam com a boca aberta. Isso não é só para enfeitar. Eles fazem isso para liberar o calor excessivo quando está muito quente. Mas o que acontece quando a temperatura cai? Em dias mais frios, os jacarés entram em um estado chamado brumação, que é semelhante à hibernação. Durante a brumação, eles diminuem bastante o metabolismo, o que os ajuda a sobreviver em temperaturas que seriam muito frias para muitas outras espécies. Essa habilidade incrível permite que os jacarés se adaptem a diferentes climas em toda a América do Norte, mostrando sua resistência e adaptabilidade. Prepare-se para descobrir as misteriosas bruxas de Shakespeare. Em uma de suas peças mais conhecidas, as bruxas de Shakespeare pronunciam uma famosa encantamento sobre o olho do tritão. Embora isso pareça um ingrediente estranho, na verdade, essa frase era um código inteligente para várias ervas e plantas. Em vez de tritões reais, essas bruxas provavelmente se referiam a coisas mais comuns, como sementes de mostarda e folhas de azevinho, ingredientes familiares ao público da época. Esse detalhe interessante destaca como Shakespeare enriqueceu suas obras com simbolismo e significados ocultos, permitindo que o público compreendesse melhor os personagens e suas motivações. As bruxas, muitas vezes vistas como símbolos de caos e imprevisibilidade, usavam essa linguagem codificada para evocar tanto medo quanto admiração.
Isso também reflete a importância da natureza e da fitoterapia na vida cotidiana das pessoas da era elisabetana. Então, da próxima vez que você ouvir essa frase estranha, lembre-se de que Shakespeare a usou para se conectar com o mundo natural e criar uma atmosfera de mistério e magia. Não é incrível como a linguagem pode transformar plantas comuns em símbolos do sobrenatural? Difícil de acreditar, mas Jack Black começou a aprender a tocar violão tarde. Antes de se tornar a estrela do rock e ator que conhecemos hoje, Jack não pegou um violão até os 23 anos. Você consegue imaginar? Naquela época, ele pediu ajuda ao amigo Kyle Gass. Em uma reviravolta única, Kyle concordou em ensinar Jack em troca de comida da rede de fast food Jack in the Box. Esse acordo não apenas garantiu ótimas aulas de violão, mas também criou uma amizade forte que resultou na divertida dupla de rock Tenacious D. Eles uniram seu amor pela música com comédia, conquistando o coração dos fãs em todo lugar. O começo tardio de Jack não foi um obstáculo, pelo contrário, torna sua jornada inspiradora. Isso mostra que nunca é tarde para aprender algo novo ou seguir seus sonhos. O que você aprenderia se tivesse essa oportunidade? Acredite ou não, o nojo é um instinto de sobrevivência. Essa emoção poderosa não é apenas uma reação a algo desagradável. O nojo desempenha um papel importante em nos proteger de danos. Ele nos ajuda a evitar alimentos estragados, substâncias perigosas e até situações sociais que podem causar doenças. Quando encontramos algo repulsivo, como comida podre ou um cheiro ruim, nosso cérebro ativa o nojo para nos manter afastados. Essa reação remonta aos nossos ancestrais, que dependiam dela para manter a saúde e a segurança contra toxinas ou organismos nocivos. Curiosamente, o nojo também está ligado à nossa vida social, influenciando nossa percepção de comportamentos e aparências que consideramos repulsivos. Então, da próxima vez que você sentir uma onda de nojo, lembre-se de que isso é mais do que apenas uma aversão intensa. Ajudou a humanidade a sobreviver por milhares de anos, não é incrível? Vamos revelar a verdade sobre os rovers marcianos. Os rovers marcianos, como o Curiosity e o Perseverance, estão realizando pesquisas revolucionárias que podem mudar para sempre nossa compreensão do planeta vermelho. Esses exploradores robóticos são equipados com ferramentas modernas para analisar a geologia de Marte, ajudando os cientistas a estudar a superfície e a atmosfera do planeta. O Curiosity investiga ativamente formações rochosas e amostras de solo, enquanto o Perseverance busca sinais de vida passada, coletando amostras de materiais interessantes. Suas descobertas podem dar pistas sobre se Marte já teve condições adequadas para a vida. Enquanto esses rovers exploram a paisagem marciana, eles coletam dados que ajudarão em futuras missões, incluindo possíveis expedições com a participação de humanos. Essa pesquisa empolgante não só nos aproxima do envio de pessoas a Marte, mas também aguça nossa curiosidade sobre a vida além da Terra. Quais descobertas esses rovers farão na próxima vez? Você sabia que a Costa Rica não tem exército? Em 1º de dezembro de 1948, esse país vibrante da América Central fez história ao abolir completamente suas forças armadas, tornando-se a primeira nação do mundo a fazê-lo. Em vez de gastar dinheiro com armas e soldados, a Costa Rica investiu esses recursos na construção de um futuro melhor para seus cidadãos. O governo utilizou os recursos militares para melhorar a educação, a saúde e proteger a incrível biodiversidade encontrada em suas florestas tropicais. Focando nessas áreas, a Costa Rica não só alcançou altos níveis de alfabetização e um sistema de saúde confiável, mas também se tornou uma líder mundial na proteção ambiental. Com seus ricos ecossistemas e compromisso com o desenvolvimento sustentável, o país atrai ecoturistas de todo o mundo, mostrando como a paz pode levar ao progresso. Como resultado, a Costa Rica desfruta de décadas de estabilidade e prosperidade, provando que é possível criar uma sociedade próspera sem o peso de um exército. Que lições outros países podem aprender com esse exemplo inspirador? Em Nova Jersey, é proibido comer sopa fazendo barulho. Essa regra estranha tem o objetivo de tornar a hora das refeições agradável e tranquila para todos. Em restaurantes e cafés, pode ser bem barulhento, e o som de alguém fazendo barulho com a sopa pode distrair os clientes que querem aproveitar a comida. Os legisladores do estado Jardim decidiram que um ambiente silencioso durante as refeições é importante para boas maneiras e prazer.
Imagine estar em um bom restaurante e ouvir alguém fazendo barulho ao comer sopa. Isso pode estragar a atmosfera, não é? Embora pareça estranho, essa lei destaca o compromisso de Nova Jersey em manter um certo nível de decoro durante as refeições. Então, da próxima vez que você for fazer barulho com macarrão ou sopa, pense 2 vezes se estiver em Nova Jersey. Talvez seja melhor usar a colher. Prepare-se para se surpreender com a superstição turca sobre assobios. Na Turquia, especialmente na vibrante Istambul, existe uma crença curiosa relacionada ao assobio à noite. Muitos moradores acreditam que esse gesto, aparentemente inofensivo, pode atrair espíritos malignos ou até mesmo o diabo. Imagine-se caminhando pelas ruas movimentadas após o anoitecer e ouvindo um assobio suave. Isso pode lhe dar um frio na espinha. Essa superstição está profundamente enraizada nos medos culturais e no folclore. As pessoas frequentemente avisam umas às outras para não assobiar após o pôr do sol, pois isso é visto como um convite para infortúnios ou forças malignas. Embora alguns possam considerar isso apenas uma lenda, é um forte lembrete de como as tradições moldam nosso comportamento. Portanto, se você estiver passeando por Istambul, tenha cuidado e talvez deixe o assobio para a meia-noite. Sua caminhada noturna pode ser melhor sem ele. Alguém realmente dirigiu de ré a 90 km/h? Sim, é verdade. Scott Burner entrou para a história ao realizar uma manobra incrível, dirigindo seu carro de ré a 90 milhas por hora, cerca de 145 km/h, por uma distância de 1.320 pés, aproximadamente 400 metros. Esse recorde impressionante mostra não apenas sua habilidade ao volante, mas também os limites das capacidades humanas. Imagine a destreza e o controle necessários para manter essa velocidade enquanto dirige de ré. Isso exigiu muita prática e nervos de aço, pois até o menor erro poderia resultar em um acidente. A conquista de Burner chamou a atenção de muitos, despertando curiosidade e admiração tanto entre os amantes de carros quanto entre o público em geral. Muitos se perguntam o que o motivou a enfrentar esse desafio inusitado. Isso destaca o espírito aventureiro do automobilismo e nos lembra que, às vezes, as ações mais inesperadas podem levar a realizações extraordinárias. Quem sabe, talvez um dia você também se sinta inspirado a tentar algo ousado. Você já se perguntou por que o recorde de Maris ainda é importante? Roger Maris chamou a atenção do mundo em 1961, quando estabeleceu o recorde de 61 home runs em uma única temporada na liga principal de beisebol, jogando pelo New York Yankees. Essa conquista não só foi uma sensação, mas também quebrou o lendário recorde de Babe Ruth de 60 home runs, que durou desde 1927. Maris enfrentou uma enorme pressão e críticas, tornando seu feito ainda mais impressionante. Os fãs estavam divididos. Muitos ainda consideravam Ruth o maior ícone do beisebol. O recorde de Maris é um capítulo emocionante na história do esporte. Ele simboliza não apenas uma grande conquista esportiva, mas também a intensa competição daquela época. Com o passar dos anos, novos jogadores tentaram superar esse recorde, mas o nome de Maris continua vivo, lembrando-nos da emocionante corrida do passado do beisebol. Então, qual é a sua memória favorita de assistir ao lendário home run? Você pode imaginar que os pássaros imitam sons? É verdade. As aves na Austrália têm um talento incrível para a imitação. Esses artistas alados conseguem imitar não só seus semelhantes, mas também outros animais. Seja o crocitar de um corvo ou os gritos de papagaios, seu repertório vocal é impressionante. O mais surpreendente é que essas aves podem reproduzir sons artificiais, como buzinas de carros e até o barulho de um martelo. Essa habilidade não é apenas para a diversão, ela desempenha um papel importante na sobrevivência deles. Imitar outros animais os ajuda a alertar sobre ameaças e atrair parceiros. Lembre-se do lira, famoso por sua capacidade de imitar sons de motosserras e obturadores de câmeras, encantando pesquisadores e ornitólogos. Essa incrível imitação demonstra a inteligência dessas aves e oferece uma visão fascinante do mundo acústico da natureza. Quais outros mistérios da vida selvagem estão esperando para serem descobertos? O que realmente causa atividade paranormal no México? Em 2015, uma família no México achou que seu lar era assombrado por um espírito devido a uma série de eventos estranhos. Luzes piscavam, objetos se moviam sozinhos e sons assustadores ecoavam pelos corredores, fazendo-os acreditar em fenômenos paranormais. Decidindo descobrir a verdade, instalaram câmeras para investigar esses mistérios. Para sua surpresa, a causa do caos era seu travesso gato.
O animal derrubava coisas e fazia travessuras que imitavam perfeitamente a atividade sobrenatural. Essa reviravolta divertida mostra como nossa imaginação pode nos enganar. Em vez de uma invasão fantasmagórica, a família percebeu que animais de estimação comuns podem causar confusões incomuns. Esta história nos lembra da importância de manter a mente aberta e considerar explicações mais simples antes de tirar conclusões sobre o inexplicável. Afinal, pode um gato brincalhão realmente ser a fonte do que consideramos fantasmas? Você sabia que no Alabama é proibido lutar com ursos? Essa lei única foi criada para proteger tanto as pessoas quanto os ursos, garantindo que esse espetáculo perigoso e cruel permaneça apenas uma ideia fictícia. Imagine um tempo em que as leis contra a crueldade animal eram menos rigorosas e as lutas com ursos eram vistas como entretenimento. Felizmente, esses dias ficaram para trás. O Alabama adotou essa lei para evitar qualquer tentativa de luta com ursos, que pode causar danos aos animais e ferimentos graves às pessoas. Os ursos são animais selvagens, e é importante respeitar seu espaço. Em vez de lutar, os moradores são incentivados a admirar essas criaturas magníficas à distância segura. Essa abordagem promove a convivência e destaca a importância da conservação da vida selvagem. É um lembrete de que essas leis desempenham um papel crucial na proteção de nossos amigos peludos e de nossas comunidades. Então, da próxima vez que você pensar em ursos, lembre-se do esforço do Alabama em manter essas ideias selvagens sob controle. Incrível, mas é verdade. Não há cobras na Antártica. Este continente gelado é tão frio que as cobras e muitos répteis simplesmente não conseguem sobreviver. Enquanto na maioria das regiões do planeta há uma variedade desses seres de sangue frio, as temperaturas extremas da Antártica criam um ambiente único, onde apenas os animais mais resistentes conseguem viver. Em vez de cobras, podemos ver animais fascinantes como pinguins, que caminham sobre o gelo, e focas, que desfrutam das águas geladas. Esses seres se adaptaram perfeitamente ao frio extremo, contando com camadas de gordura e hábitos comportamentais especiais para se manterem aquecidos. Por exemplo, os pinguins se reúnem em grandes grupos para compartilhar o calor de seus corpos nos meses frios de inverno. Essa incrível capacidade de suportar temperaturas congelantes faz da Antártica um verdadeiro refúgio para os animais que amam o frio, destacando as adaptações incríveis encontradas na natureza. Não é surpreendente como a vida pode prosperar mesmo nas condições mais extremas. Um fato interessante sobre os ponteiros do relógio. Os relógios giram no sentido horário por causa da construção dos primeiros relógios mecânicos. Esses dispositivos inovadores foram criados para imitar o movimento do Sol no céu, no hemisfério norte. Imagine, naquela época, os relojoeiros observavam como o Sol se movia de leste a oeste, iluminando a Terra. Para refletir esse fenômeno natural, eles posicionaram os ponteiros de seus relógios para que girassem na mesma direção. Essa solução facilitou a percepção do tempo pelas pessoas, de acordo com o movimento habitual do Sol. Com a disseminação dos relógios mecânicos, esse padrão de design se consolidou, tornando o movimento no sentido horário uma norma universal. Então, da próxima vez que você olhar as horas, lembre-se de que está vendo uma construção inspirada no próprio Sol. Não é incrível como nossa compreensão do tempo está ligada à natureza? Quantas outras invenções podem traçar suas raízes a simples observações como esta? Prepare-se para se surpreender com os bandos de estorninhos. Esses espetáculos aéreos incríveis são uma visão impressionante, mostrando como milhares de estorninhos se movem em perfeita harmonia. Quando o bando sobe ao céu, cada pássaro reage instintivamente aos movimentos dos vizinhos, criando padrões complexos que dançam, giram e se contorcem no ar. É impressionante que não haja um líder controlando esse balé aéreo. É um exemplo brilhante de comportamento coletivo. Cientistas acreditam que essa coordenação ajuda o bando a evitar predadores e a se orientar melhor no ambiente. Quando se reúnem, os estorninhos formam figuras deslumbrantes que podem lembrar uma nuvem viva, cativando a imaginação de todos que assistem. Portanto, da próxima vez que você ver um grupo de estorninhos em voo, reserve um momento para apreciar a beleza desses bandos e o trabalho em equipe inteligente da natureza. Em 2019, um magnata ucraniano fez manchetes ao comprar uma magnífica vila, Via Lesse, Durem, em Saint-Ouen-Cap-Ferrat, França, por impressionantes 200 milhões de euros. Esta propriedade luxuosa não é apenas uma casa, ela oferece vistas deslumbrantes, arquitetura requintada e amplos terrenos que fazem você se sentir como realeza.
Situada em uma região pitoresca, conhecida por sua cultura vibrante e rica história, a vila reflete a opulência e sofisticação de seu novo proprietário. Com jardins bem cuidados, decoração elegante e comodidades modernas, é fácil entender por que essa propriedade foi vendida por um valor tão impressionante. Essa compra notável levanta questões sobre a atratividade do mercado imobiliário e o estilo de vida dos ultra-ricos, o que torna a propriedade tão valiosa e como os compradores escolhem suas casas ideais. Negócios como esse destacam o apelo da vida luxuosa. Descubra o que torna o Monte Olimpo grandioso. Esta colossal montanha, localizada em Marte, é a mais alta do nosso sistema solar. O Monte Olimpo tem cerca de 24 quilômetros de altura, 3 vezes mais alto que o Everest na Terra. Imagine estar na base dessa gigante montanha e olhar para cima, é de tirar o fôlego. O Monte Olimpo não é apenas alto, mas também incrivelmente largo, com cerca de 600 quilômetros de largura, comparável ao tamanho do estado do Arizona. Como se formou esse gigante? Ao contrário das montanhas na Terra, que geralmente surgem devido à atividade tectônica, o Monte Olimpo foi criado por múltiplas erupções vulcânicas ao longo de milhões de anos. Devido à fina atmosfera e à baixa gravidade em Marte, as erupções puderam formar uma montanha muito mais alta do que as da Terra. Essa estrutura impressionante nos dá uma visão da atividade vulcânica em Marte e nos ensina sobre geologia planetária. À medida que continuamos a explorar Marte, o Monte Olimpo nos atrai com mistérios sobre o passado do nosso sistema solar. Que segredos ele ainda guarda para nós? Você sabia que a medula espinhal é uma via de comunicação? A medula espinhal tem um papel fundamental, transmitindo sinais entre o cérebro e o corpo. Imagine-a como uma superestrada para informações. Quando seu cérebro quer que você mova o braço ou sinta algo, ele envia mensagens pela medula espinhal. Essa estrutura faz parte do sistema nervoso central e é essencial para tudo, desde movimentos simples até pensamentos complexos. A medula espinhal não só controla o movimento, ela também transmite informações sensoriais. Por exemplo, quando você toca algo quente, os nervos sensoriais enviam uma mensagem para cima, pela medula espinhal, até o seu cérebro, que rapidamente interpreta a sensação e avisa você a retirar a mão. Além disso, a medula espinhal é dividida em seções, cada uma responsável por diferentes partes do corpo. Lesões nessa área podem interromper a transmissão de mensagens, afetando a mobilidade e a sensibilidade. Isso destaca a importância da medula espinhal na manutenção da rede de comunicação do corpo, permitindo que interajamos com o mundo ao nosso redor. Então, da próxima vez que você se mover ou sentir algo, lembre-se de como a sua medula espinhal é importante. Um fato interessante sobre línguas e direções. Em algumas línguas, como a dos aborígenes australianos, não existem palavras para esquerda e direita. Em vez disso, eles usam direções cardeais, norte, sul, leste e oeste. Imagine como é viver em um mundo sem essas palavras que muitas vezes não percebemos. Essa abordagem torna os falantes da língua especialmente atentos ao ambiente ao seu redor. Nesses grupos, a orientação no espaço não é apenas um detalhe, é uma parte importante do dia a dia. Eles aprendem a identificar direções pela posição do sol e pelas características da paisagem, o que aprimora suas habilidades de navegação. Por exemplo, em vez de dizer está à sua esquerda, a pessoa pode dizer está a sudeste. Essa forma de pensar não só melhora a percepção espacial, mas também influencia como essas comunidades interagem com o ambiente. É fascinante como a língua pode moldar nossa percepção do mundo. Por que o Lampsilus ovada atrai peixes? Este incrível tipo de mexilhão tem uma estratégia de sobrevivência fascinante. Ele usa seu corpo como isca para atrair peixes desavisados. Quando o peixe morde essa isca tentadora, o mexilhão aproveita a oportunidade e libera suas larvas no corpo do peixe. Essas larvas encontram um lugar seguro para crescer e se desenvolver dentro do peixe, transformando-o em um berçário móvel. Essa tática astuta não só permite que o Lampsilus ovada se reproduza, mas também garante um ambiente seguro para os filhotes em suas primeiras fases de vida. A relação entre esse mexilhão e seus anfitriões peixes é um exemplo surpreendente da engenhosidade da natureza, mostrando como as espécies podem adaptar seu comportamento para sobreviver em seus ecossistemas. Então, da próxima vez que você ver um mexilhão, lembre-se de que ele pode ser não apenas um filtrador, mas também um astuto caçador de peixes.
A colher medidora é uma ferramenta incrível da China antiga. Este objeto único era essencial para medir líquidos com precisão e se parecia com uma colher, mas tinha um significado cultural muito mais profundo. A colher medidora não era apenas um utensílio de cozinha, ela simbolizava o poder imperial, mostrando como as práticas de medição estavam profundamente integradas na sociedade chinesa. Este instrumento tinha marcas precisas que permitiam aos usuários saberem a quantidade de líquido que estavam despejando, seja para cozinhar, medicina ou cerimônias. A colher medidora ilustra a importância da precisão e dos padrões na China antiga, refletindo a abordagem complexa da ciência e da vida cotidiana. Pense em como esse utensílio influenciou a culinária e o comércio em uma época em que medições exatas eram essenciais. Portanto, da próxima vez que você usar uma colher medidora, lembre-se da história da precisão que começou com a colher medidora na China antiga. Fato incrível sobre os cachalotes. Esses seres incríveis cuidam muito bem de seus filhotes. Quando as mães cachalotes mergulham nas profundezas do oceano para caçar, seus filhotes não conseguem mergulhar com elas, pois ainda são muito pequenos e inexperientes. O que elas fazem? Em vez de deixar os filhotes sozinhos, os cachalotes adultos se revezam para cuidar deles. Enquanto uma mãe está em busca de comida, os filhotes nadam perto de outros cachalotes adultos, que ajudam a supervisioná-los. Esse trabalho em equipe garante a segurança dos filhotes contra predadores e permite que eles desenvolvam habilidades de natação, enquanto suas mães se alimentam. Não é incrível como os cachalotes criam uma estrutura social tão única, mostrando que mesmo nos vastos oceanos, a comunidade e o apoio são essenciais para a sobrevivência. Você sabia que Mercúrio é completamente imóvel? Este planeta incrível, o mais próximo do Sol, não tem atmosfera. Sem atmosfera, Mercúrio não possui ar nem pressão, o que impede a formação de vento ou clima como vemos na Terra. Imagine um lugar onde o céu está sempre limpo e a temperatura da superfície pode mudar drasticamente, do calor intenso ao frio extremo, dependendo do dia ou da noite. Durante o dia, a temperatura pode chegar a cerca de 427 graus Fahrenheit, enquanto à noite pode cair para 201 graus Fahrenheit. Essa mudança de temperatura ocorre porque, sem uma atmosfera para reter o calor, Mercúrio perde rapidamente o calor assim que o Sol se põe. A superfície está cheia de crateras de impactos ao longo de bilhões de anos, o que mostra colisões com meteoroides e não mudanças climáticas. Então, enquanto desfrutamos de dias ventosos e noites chuvosas na Terra, Mercúrio permanece um mundo silencioso e imóvel, eternamente à espera, sob a luz solar implacável. Não é incrível? E se eu te disser que em Dakota não há registro de eleitores? Em uma reviravolta surpreendente, Dakota é o único estado nos EUA, onde os cidadãos podem votar sem se registrar antecipadamente. Esse sistema único torna o processo de votação incrivelmente simples para os moradores, incentivando mais pessoas a participar do processo democrático. Imagine poder ir às urnas no dia da votação, apresentar um documento de identidade e votar na hora. Esse sistema simples não só facilita o acesso à votação, mas também busca eliminar barreiras que podem afastar as pessoas, como procedimentos complicados de registro. Ele abre oportunidades para aqueles que podem ter perdido prazos ou para quem se mudou recentemente. Ao remover a exigência de registro, Dakota apresenta uma nova perspectiva sobre a acessibilidade da votação. O que você acha? Outros estados deveriam adotar essa abordagem para permitir que seus cidadãos participem das eleições. Prepare-se para se surpreender com as joias na Bíblia. A tradução da Bíblia do Rei James é rica em imagens e contém mais de 1.700 menções a joias e pedras, simbolizando riqueza e beleza. Um dos aspectos mais fascinantes dessas menções é o peitoral do sumo sacerdote, adornado com 12 pedras preciosas específicas, representando as 12 tribos de Israel. Cada pedra não só brilha com sua beleza, mas também possui significado histórico e cultural, ligando as tribos ao seu legado e identidade. Por exemplo, acreditava-se que pedras como esmeraldas e safiras transmitiam mensagens divinas, o que ressalta ainda mais sua importância. Essa vibrante paleta de joias mostra como a fé está profundamente entrelaçada com o mundo natural nos textos bíblicos. Então, da próxima vez que você encontrar uma pedra brilhante nas Escrituras, pense sobre os significados que ela carrega. Você consegue imaginar como essas pedras moldaram as crenças e tradições das antigas comunidades?
Você já se perguntou por que estudamos os asteroides troianos? A missão Lucy, que será lançada em outubro de 2021, é uma emocionante jornada pelo espaço com esse objetivo. Lucy irá explorar 7 asteroides troianos, objetos celestes únicos que compartilham a órbita de Júpiter ao redor do Sol. Esses asteroides são considerados cápsulas do tempo, contendo pistas sobre a formação e evolução do sistema solar primitivo. Ao estudar sua composição e estrutura, os cientistas esperam aprender mais sobre os blocos de construção dos planetas e as condições que existiam há mais de 4 bilhões de anos. Cada asteroide troiano conta sua própria história, potencialmente revelando mistérios do cosmos que podem aprofundar nossa compreensão de como a Terra se formou. Com um trajeto tão ambicioso, a sonda Lucy está pronta para expandir nosso conhecimento e despertar nossa curiosidade sobre os mistérios do universo. Então, você está pronto para se juntar a esta aventura espacial? Acredite ou não, as expectativas podem aumentar a eficácia. O efeito Pygmalion é um fenômeno psicológico interessante que mostra como nossas crenças sobre os outros são poderosas. Quando professores, treinadores ou até amigos esperam resultados positivos de alguém, essa pessoa frequentemente se sai melhor do que poderia sem essas expectativas. Esse efeito positivo acontece porque crenças otimistas podem aumentar a motivação e a autoconfiança, incentivando a pessoa a se esforçar mais. Curiosamente, o oposto também é verdadeiro. Se alguém é esperado a falhar, pode ter um desempenho pior do que é capaz. Pesquisas mostram que o ambiente e a atitude das pessoas podem moldar nossas habilidades, ressaltando a importância de cultivar relacionamentos de apoio. Portanto, reflita sobre as expectativas que você tem para si mesmo e para os outros. Elas podem ser a chave para desbloquear um potencial oculto. Muitas pessoas não sabem, mas existem barreiras na comunicação, especialmente em regiões tão diversas como a Indonésia. Este lindo arquipélago tem mais de 17 mil ilhas e mais de 300 grupos étnicos, cada um com sua língua e cultura únicas. Devido a essa diversidade, entender uns aos outros pode ser um grande desafio. A falta de compreensão muitas vezes acontece porque as pessoas podem não falar a mesma língua ou interpretar palavras e gestos de maneiras diferentes, dependendo de seu contexto cultural. Por exemplo, o que é considerado educado em uma cultura pode parecer rude em outra. Para construir melhores relacionamentos e aprofundar conexões, é importante superar essas lacunas com paciência e disposição para aprender as diferenças uns dos outros. Em tempos de globalização, podemos nos dar ao luxo de deixar que barreiras na comunicação continuem a nos separar? Você pode acreditar como a palavra fizzle mudou? Esse termo interessante surgiu nos anos 1400 e originalmente significava a diminuição do calor ou do gás, especialmente no contexto de cozinhar ou aquecer. Imagine um cozinheiro que cuidadosamente abaixa a chama para aperfeiçoar um prato. Ao longo dos séculos, fizzle mudou de significado e passou a representar algo mais geral, como um desaparecimento gradual ou um fracasso. Hoje, frequentemente ouvimos alguém dizer que um plano fizzled out, quando ele perde sua força ou interesse. Essa evolução destaca como a língua se adapta e se desenvolve, assim como nossas próprias experiências. A transição de um termo técnico para uma expressão coloquial mostra as maneiras criativas que usamos palavras para descrever altos e baixos da vida. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer que um projeto fizzled, lembre-se de sua rica história e de como ela reflete nossas próprias tentativas de sucesso, às vezes resultando em um fizz inesperado em vez de um bang. Não é incrível como as palavras podem carregar essas histórias? Prepare-se para se surpreender com o milagre do jardim em Dubai. Este lugar incrível é famoso por mais de 109 milhões de flores vibrantes, criando uma explosão de cores que encanta os visitantes a cada ano. O jardim é conhecido por suas composições florais únicas, incluindo impressionantes figuras de aviões que parecem flutuar no ar. Aberto apenas de novembro a abril, o jardim oferece um refúgio necessário do calor intenso do verão, permitindo que os visitantes apreciem a beleza da natureza nos meses mais frescos. Caminhar pelo jardim é como mergulhar em uma obra de arte viva, onde as flores desabrocham em todos os tons imagináveis. Com várias áreas temáticas para explorar, é o lugar perfeito para famílias e amigos em busca de um dia mágico. Seja para tirar selfies entre as pétalas ou simplesmente desfrutar das vistas deslumbrantes, o milagre do jardim promete experiências inesquecíveis. Então, você está pronto para ver este país das maravilhas florido com seus próprios olhos?
Acredite ou não, mas o batom já foi proibido na Grã-Bretanha. Em 1770, o parlamento britânico aprovou uma lei inesperada que afetava as mulheres que usavam maquiagem, como o batom. Essa lei não falava apenas sobre beleza. Surgiu de medos sociais, de que as mulheres poderiam usar maquiagem para enganar os homens e fazê-los se casar. Parece loucura, não é? Naquela época, alguns acreditavam que usar batom poderia ser um ato de feitiçaria, uma ferramenta maligna para atrair pretendentes desavisados. Isso reflete as rígidas normas de gênero e preocupações do século XVIII, quando a aparência era frequentemente analisada, e a virtude de uma mulher estava ligada à sua honestidade. Diante desses medos, as leis buscavam controlar as escolhas das mulheres, mostrando como os valores sociais podem influenciar as leis. Felizmente, esses tempos ficaram para trás, e hoje o batom é apenas uma maneira divertida de se expressar. Mas não é incrível como algo tão simples como a maquiagem pode contar tanto sobre a história? Você não vai acreditar, mas isso é arte feita com tabelas do Excel. O artista japonês Tatsuo Horiuchi abordou a criação de uma maneira inusitada, usando o Microsoft Excel como tela. Em vez de pincéis tradicionais ou programas gráficos complexos, ele prefere a simplicidade e a funcionalidade das planilhas. Tatsuo Horiuchi desenvolve cuidadosamente cada obra, utilizando a grade do Excel para criar imagens vibrantes e padrões complexos. Esse método não convencional se destaca não apenas pela originalidade, mas também pelo planejamento meticuloso e pela habilidade necessária para transformar uma ferramenta normalmente usada para cálculos em um meio de expressão artística. Ao abraçar o mundo digital, ele convida os espectadores a ver o Excel de uma nova perspectiva, provando que a arte pode surgir de qualquer lugar. O que você acha de criar obras-primas com uma ferramenta tão inesperada? Você pode acreditar que Rocky Marciano nunca perdeu? Essa lenda do boxe tem um recorde incrível, 49 vitórias e nenhuma derrota, algo sem igual no mundo do boxe. Dentre essas 49 vitórias, 43 foram por nocaute, mostrando seus poderosos golpes e estilo incansável. A trajetória de Marciano começou na década de 1940, quando ele subiu na escada do sucesso com determinação e trabalho duro. Sua persistência no ringue e técnica de luta única, com um enfoque incansável e resistência impressionante, o destacaram entre seus colegas. Os fãs ainda admiram seu legado, pois ele continua sendo um símbolo de campeão invicto. Sua história não é apenas números, é um relato de um lutador que superou obstáculos e conquistou o respeito e o amor dos fãs de boxe em todo o mundo. A magnífica carreira de Marciano inspirou inúmeros atletas, lembrando-nos que, com determinação e persistência, é possível alcançar o auge do sucesso. Algum boxeador moderno conseguirá repetir seu incrível feito? Você sabia que Abraham Lincoln foi barman? Antes de se tornar um dos presidentes mais respeitados dos Estados Unidos, Abraham Lincoln trabalhou como barman licenciado. Com apenas 20 anos, ele abriu uma pequena taverna em Illinois com um amigo. Este estabelecimento, conhecido como Barry and Lincoln, começou a funcionar em 1833. Embora não fosse o trabalho mais prestigiado, a experiência em uma taverna movimentada ajudou a moldar o caráter de Lincoln. Ele adquiriu habilidades valiosas, como gestão financeira e comunicação com diversos clientes. Embora a taverna não tenha sido bem-sucedida, ela demonstrou o espírito empreendedor de Lincoln em sua juventude. Sua experiência lá provavelmente influenciou seu estilo de liderança, ajudando-o a se conectar com as pessoas, o que foi crucial para sua presidência. Então, da próxima vez que você pensar em Lincoln, lembre-se dessa página única de sua vida. É surpreendente perceber que o grande emancipador um dia serviu bebidas em seu bar, acrescentando mais uma camada à complexidade de sua notável história. Prepare-se para se surpreender com a estranha história da criação do Exterminador. Você sabia que este filme icônico surgiu de uma situação bem inusitada? James Cameron, o gênio por trás deste blockbuster, teve uma ideia assustadora enquanto sofria de intoxicação alimentar em Roma. Deitado no hospital, ele teve um pesadelo vívido sobre um robô assassino implacável, criado para destruí-lo. Essa visão aterrorizante despertou sua imaginação e o inspirou a criar um mundo futurista, onde as máquinas dominam e os humanos estão em fuga. A ideia do ciborgue imbatível se transformou em um filme revolucionário que conquistou os corações do público e se tornou um marco no gênero de ficção científica. A experiência de Cameron uniu horror e tecnologia, mostrando como ideias malucas podem surgir de situações inesperadas.
Quem diria que uma intoxicação alimentar poderia levar à criação de um dos personagens mais memoráveis do cinema? Um fato interessante sobre as aventuras de XQC em jogos de azar. Em um momento chocante, o popular streamer XQC perdeu 1,8 milhão de dólares em apenas uma noite durante uma transmissão ao vivo de seus jogos em um cassino online. XQC, conhecido por sua personalidade energética e grande audiência, mergulhou no mundo dos jogos de azar online, atraindo a atenção de muitos espectadores. No entanto, a empolgação da vitória pode rapidamente se transformar na amargura da derrota, e foi exatamente isso que aconteceu com ele. Milhares de fãs assistiram à transmissão ao vivo, as apostas estavam altas, e uma única aposta errada resultou em uma perda colossal. Esse incidente gerou discussões sobre os riscos dos jogos de azar online, especialmente quando acontecem diante do público. Muitos se preocupam com as consequências de tais perdas, tanto para o streamer quanto para seus fãs, especialmente para os jovens que podem idealizá-lo. Como isso afeta o mundo dos jogos de azar online e a cultura do streaming. As extensões de CEP são 4 dígitos adicionais que tornam a entrega de correspondências mais precisa. Essas informações ajudam os trabalhadores dos Correios a classificar e entregar pacotes mais rapidamente, além de reduzir erros. É interessante como esses códigos, criados originalmente para Correios, se tornaram ferramentas úteis em diversas áreas. Por exemplo, empresas utilizam os CEPs para analisar demografia e pesquisas de mercado, ajudando-as a entender melhor a localização e as preferências dos clientes. Além disso, meteorologistas usam dados de CEP para prever o tempo de forma mais precisa em regiões específicas. É surpreendente como um simples número pode impactar tanto a logística e as decisões do dia a dia. Da próxima vez que você digitar seu CEP, lembre-se de que ele não só ajuda na entrega de correspondências, mas também influencia o funcionamento de negócios e serviços. Você pode acreditar que há tantas florestas no Reino Unido? Em 2022, essas áreas verdes cobriam impressionantes 32.400 km², o que representa cerca de 13% de todo o país. As florestas desempenham um papel importante no ecossistema do Reino Unido, oferecendo habitat para diversas espécies de plantas e animais. Elas também trazem benefícios significativos para o meio ambiente, como o armazenamento de carbono, ajudando a combater as mudanças climáticas. Imagine-se caminhando por uma floresta densa, cercado pelos sons dos pássaros cantando e das folhas farfalhando. Esses lugares não só enriquecem nossa biodiversidade, mas também são ótimos para relaxar e descansar. Muitas pessoas adoram fazer trilhas, piqueniques ou simplesmente passear por esses caminhos, conectando-se com a natureza. No entanto, é crucial manter esses ecossistemas valiosos. Esforços recentes têm se concentrado na preservação das florestas existentes e na criação de novas, para que as futuras gerações possam desfrutar da mesma beleza e benefícios. Então, da próxima vez que você estiver na natureza, pense na importante função que as florestas do Reino Unido desempenham em nossas vidas e no meio ambiente. Você consegue imaginar que um narcotraficante possuía uma ilha? Na surpreendente história, o traficante colombiano Carlos Leder fez manchetes ao comprar uma ilha inteira nas Bahamas. Ele não a comprou apenas para lazer, tinha planos grandiosos. Leder construiu uma pista de pouso na ilha para facilitar suas entregas ilegais de drogas da América do Sul para os Estados Unidos. Essa pista permitiu que ele gerenciasse seus negócios de forma mais eficiente e evitasse as autoridades, com sua riqueza crescendo rapidamente. Ele até se ofereceu para quitar a dívida externa da Colômbia, mostrando o quanto enriqueceu com o tráfico de drogas. As ações de Leder destacam as medidas extremas que os narcotraficantes tomam, além das complexas relações entre crime, riqueza e poder no narcotráfico. Sua história serve como um alerta sobre as consequências devastadoras do tráfico de drogas e a demanda global por substâncias ilegais. O que é tiro a curta distância? É a distância máxima de até 250 jardas, onde o atirador pode disparar com precisão, sem se preocupar com a queda da bala. Esse termo interessante destaca não apenas a proximidade do alvo, mas também a distância que a bala pode percorrer em linha reta, facilitando a mira. Normalmente, quando você ouve a expressão tiro a curta distância, pode imaginar alguém atirando a poucos pés, mas essa não é toda a história. Na verdade, a essa distância, a bala mantém sua trajetória, permitindo que o atirador acerte o alvo com mais facilidade. Saber disso ajuda tanto caçadores quanto entusiastas do tiro, pois eles podem avaliar melhor seus disparos.
Portanto, se você é um atirador habilidoso ou apenas tem curiosidade sobre termos relacionados a armas, o tiro a curta distância definitivamente merece sua atenção. Você sabia que insetos podem curar feridas? Há milênios, práticas médicas surpreendentemente eficazes utilizam certos insetos para tratar lesões. Culturas antigas descobriram que algumas espécies, como larvas de moscas, podem limpar feridas. Essas pequenas larvas comem o tecido morto, ajudando a prevenir infecções e promovendo a cicatrização. Esse método pode parecer estranho, mas demonstra a incrível criatividade da medicina antiga. Até hoje, médicos às vezes usam larvas vivas na chamada terapia com larvas. Essa prática fascinante não só destaca a conexão entre a natureza e a cura, mas também mostra como podemos aprender com as experiências do passado. Ao entender as habilidades naturais dos insetos, encontramos soluções inovadoras na medicina moderna. Imagine a criatividade de quem usou esse método pela primeira vez, o que os levou a esse tratamento tão incomum, mas eficaz. A fusão da sabedoria da natureza e da inventividade humana continua a inspirar os avanços médicos. Imagine usar a luz das estrelas para celebrar festivais. Na China, durante os vibrantes festivais, as pessoas têm uma tradição fascinante de coletar a luz das estrelas e colocá-la em pequenas tigelas para iluminar a noite. Essa prática única não serve apenas para enfeitar, ela tem um profundo significado cultural. A luz simboliza a esperança, alegria e a iluminação da vida durante as festividades, destacando a conexão entre a natureza e o espírito humano. Quando as lanternas brilham e os fogos de artifício iluminam o céu, as tigelas cheias de estrelas intensificam a atmosfera mágica, criando um espetáculo emocionante para todos. Ao incluir a luz das estrelas em suas celebrações, os participantes homenageiam seus antepassados e expressam seus desejos por um ano próspero à frente. Essa combinação de beleza celestial e orgulho cultural torna esses festivais verdadeiramente inesquecíveis. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, pense em como elas podem fazer parte das celebrações bem longe daqui. Veja o que é surpreendente sobre os direitos dos possuidores. As leis de aquisição de posse permitem que as pessoas reivindiquem terras que não são suas, mas apenas se as utilizarem de forma aberta, contínua e sem permissão por um certo período. Esse conceito, conhecido como direitos dos possuidores, tem raízes no direito comum inglês e existe em vários países hoje. Por exemplo, nos Estados Unidos, se alguém usar um pedaço de terra por 10 anos sem qualquer reivindicação do verdadeiro proprietário, pode legalmente se tornar o dono. Embora essas leis tenham o objetivo de incentivar o uso produtivo da terra, elas podem levar a disputas legais complexas. Alguns argumentam que criam brechas que permitem que pessoas abusem da propriedade alheia, levantando questões sobre justiça e equidade na posse da terra. Então, o que você acha? Essas leis são benéficas para a sociedade ou representam uma falha em nosso sistema jurídico? Você sabia que o mercado Tsukiji, em Tóquio, Japão, foi por muito tempo o maior mercado de peixe e frutos do mar do mundo, cheio de energia e vida cultural? Esse centro icônico não era apenas um lugar para comprar atum fresco, era um verdadeiro evento. Os vendedores exibiam suas incríveis capturas, enquanto chefes e restaurateurs buscavam os melhores ingredientes. Ao caminhar pelas ruas estreitas, você sentia o aroma de sushi e frutos do mar recém-preparados. Milhões de pessoas visitavam Tsukiji todos os anos, não só para comprar, mas também para ver os lendários leilões de atum, onde enormes peixes eram vendidos por quantias astronômicas. Fechado em 2018, o mercado se mudou para Toyosu, mas seu legado vive no coração de Tóquio. Mesmo após a mudança, amantes da comida e turistas ainda lembram dos sabores frescos e das cenas vibrantes que definiram Tsukiji. Hoje, ele nos lembra da importância cultural dos mercados de alimentos ao longo da história, o que torna o mercado local tão acolhedor. Você pode acreditar que em Honduras chove rãs? Jujuan Katak, um fenômeno incrível, não é apenas uma expressão estranha neste país da América Central. É um evento histórico documentado ao longo dos séculos. Imagine sair de casa e, em vez de gotas de chuva, ver rãs caindo do céu. Esse fenômeno incomum acontece quando tornados de água ou ventos fortes levantam esses pequenos seres de lagoas ou rios e os trazem para a terra. Quando o vento para, essas pequenas anfíbios caem como uma chuva estranha da natureza.
A visão de rãs pousando nas ruas, telhados e jardins surpreende os moradores e cientistas, transformando Juruan Katak em uma história lendária, passada de geração em geração. Embora possa parecer inacreditável, o fenômeno é confirmado por muitos relatos de testemunhas e pesquisas científicas, mostrando o quão imprevisível e surpreendente pode ser o nosso mundo natural. Não seria incrível ver esse tempo de rãs com seus próprios olhos?